quanto da Secretaria Estadual e do próprio Ministério da Saúde. Em que sentido? No sentido de dar instruções, digamos assim, aos profissionais de saúde, tanto da rede de Teresina quanto do interior do estado, sobre como reconhecer e como abordar os possíveis novos casos de doença pelo vírus da febre do Nilo Ocidental. Isso porque era uma doença que até pouco tempo não era do convívio da maior parte, aliás, de praticamente todos os profissionais de Teresina, e a gente quer com isso normatizar no estado, na capital, a assistência que será dada aos pacientes que tiverem essa suspeita. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Nath? Na verdade, eu queria apresentar, Tiago, aos nossos telespectadores esse material que foi divulgado, está sendo divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, para que as pessoas possam ter orientações melhores, especialmente quem trabalha na área médica. Vamos ver aí como é esse material. Estima-se que 80% dos indivíduos picados pelo mosquito infectado pelo vírus do Nilo Ocidental não desenvolvem sintomas. Após um período de incubação de até 2 semanas, quase 20% das pessoas infectadas podem apresentar febre, vômitos, mialgia, artralgia e dor abdominal. Os sintomas podem ter duração de alguns dias até 2 semanas. Nesses pacientes, a recuperação é espontânea e completa na evolução benigna. O quadro clínico pode ser confundido com dengue e de outras viroses. Mas menos de 1% dos pacientes pode evoluir para complicações neurológicas. Os sinais são meningite, encefalite e paralisia flácida. O tratamento da febre do Nilo Ocidental restringe-se a medidas clínicas com o uso de medicações e prevenção de complicações, pois não existe remédio específico para a doença. Algumas complicações neurológicas requerem a utilização intravenosa de medicamentos. Pacientes com mais de 50 anos de idade são mais suscetíveis ao aparecimento das manifestações neuroinvasivas graves. A taxa de mortalidade chega a 10%. As sequelas neurológicas podem acometer 50% dos sobreviventes. Eles podem ter fraqueza muscular, déficit cognitivo, alterações de humor, epilepsia e mal de Parkinson. Algumas medidas podem ajudar na prevenção: a utilização de repelentes, evitar o acúmulo de água parada, não manipular animais encontrados mortos sem a proteção de luvas e não existe vacina para humanos. Bom, doutor Marcelo Adriano, esse material começa a chegar quando aos postos de saúde, às mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais? Bom, por via eletrônica o material já está disponível, já foi encaminhado, e na forma impressa ele está sendo encaminhado nessa semana para unidades básicas de saúde, hospitais da rede pública e rede privada e vários órgãos, digamos assim, que são envolvidos na assistência a esses pacientes. Existe uma grande preocupação, doutor Marcelo, até porque os sintomas da febre do Nilo, na verdade, se confundem com o de outras doenças. Esse é o principal enfoque, na realidade. Você tocou no ponto principal, o objetivo principal dessa nota técnica que está sendo lançada, é que ao mesmo tempo que nós queremos que a doença seja diagnosticada precocemente, nós não queremos também que, digamos assim, esse diagnóstico presuntivo seja feito em detrimento de outras doenças que são mais prevalentes, mais frequentes e mais graves. Por exemplo, na forma clássica benigna que vocês apresentaram, o paciente tem febre, dor no corpo, ela se assemelha muito à dengue. Mas a maior parte dos pacientes que apresentarem esses sintomas terão dengue mesmo. E se o médico, em vez de pensar em dengue, pensar em febre do Nilo, ele pode negligenciar as medidas terapêuticas que são estritamente necessárias para a dengue e que pode até matar caso não sejam instituídas a tempo. Assim como nas formas neurológicas, por exemplo, de meningite. Toda meningite, até prova em contrário, ela é bacteriana, então a assistência deve se voltar para a administração precoce de antibióticos e toda a assistência que pacientes com meningite merecem. Agora, dependendo do padrão dos exames iniciais, da evolução clínica que o paciente apresentar, aí a suspeita poderá ser feita de febre no Nilo e o material biológico será encaminhado para o Instituto Evandro Chagas. Assim como acontece também com a encefalite e com paralisia flácida. São condições que requerem uma intervenção terapêutica específica, mesmo que o médico não suspeite de febre do Nilo. A suspeita, ela deve dar-se e a investigação laboratorial, que é demorada, deverá ser solicitada. Mas a assistência do paciente se volta para a condição clínica que ele se apresenta. Meningite tem o seu tratamento específico inicial, a encefalite tem o seu tratamento específico inicial e a paralisia flácida também, bem como a dengue. Nós temos uma outra pergunta, pois não, Nádia? Para a gente finalizar aqui, Tiago, o paciente que foi o primeiro caso do Brasil identificado no Piauí no ano passado, o doutor Marcelo, um agricultor aqui piauiense,
que teve o diagnóstico confirmado, outras pessoas estão sendo investigadas. O senhor saberia dizer quantas pessoas neste momento estão sendo investigadas ou tiveram exames realizados e estão sendo acompanhados pelo Ministério da Saúde? São várias pessoas, vários pacientes. Então, como a gente colocou, o leque de apresentação da doença ele é amplo. Então, pacientes que têm, por exemplo, alguma meningite com determinadas características ou encefalite com determinadas características, todos foram submetidos à coleta de material biológico para envio ao Instituto Evandro Chagas e testagem para o vírus unido, sem prejuízo à instituição das medidas terapêuticas pertinentes iniciais, mesmo na ausência do resultado do exame. Então, nós devemos ter em torno de 20 a 30 amostras de pacientes sendo investigadas no Laboratório de Referência Nacional. Quais que são as consequências para o paciente em função de um diagnóstico errado, por exemplo, para que fique claro? Então, por exemplo, a dengue, quando ela começa a forma clássica, ela começa muito parecida com a febre do Nilo, só que muito rapidamente ela pode evoluir para a forma hemorrágica, para a forma de choque, o que não acontece com a febre do Nilo. Não há queda de plaquetas, não há todo aquele cortejo sintomático da dengue. Então, existe um fluxograma de condução clínica dos pacientes com dengue. Tem que ser monitorados vários aspectos do exame clínico, vários aspectos laboratoriais e a infusão muito expressiva, infusão maciça de fluidos, porque o paciente sofre choque. O choque ocorre por uma dilatação dos vasos sanguíneos em que a pressão cai muito. Então, para que essa pressão não caia e os órgãos continuem sendo irrigados de sangue, há necessidade de administração expressiva de líquidos, ou por via oral e, em alguns casos, por via intravenosa, para evitar que os órgãos sofram a falta da irrigação sanguínea. E no caso, por exemplo, da encefalite, a grande parte das encefalites são causadas pelo vírus herpes. E existe uma medicação específica para o vírus herpes que diminui a mortalidade dos pacientes de 70% para 20%. Então, se eu abordar um paciente com encefalite, por exemplo, e ficar imaginando que é febre do Nilo, doença para a qual não existe medicação específica e o tempo está passando. Até que eu receba o resultado, eu posso negligenciar uma encefalite por herpes. Então, a conduta inicial é tratar como encefalite por herpes. Depois que o resultado chegar, a gente confirma se foi ou não por herpes ou por febre do Nilo. Nós conversamos com o neurologista Marcelo Adriano. Muito obrigado pelas informações. Nádia. Obrigada, Tiago. Muito obrigada também ao doutor Marcelo pelas informações.